Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. You will own nothing and you will be happy. Você não vai ter nada, mas será feliz. Bem, essa frase foi, na verdade, essa frase ela é de um artigo, certo? De 2016, né, de uma norueguesa. Ela é norueguesa, eu acredito eu. Não, dinamarquesa, perdão. Ida Auken. Ida Auken. Ela estava tratando sobre a economia compartilhada, né? Mas essa frase ganhou o mundo quando foi dita por Klaus Schwab, né? Gente boa. Ele era o fundador do. Ele é o fundador, deve estar vivo, porque esse pessoal vive muito, né? Ele é o fundador do World. Um dos fundadores, né? World Economic Forum, certo? World Economic Forum, conhecido Fórum Econômico Mundial, né? Que é o Fórum de Davos, né? Na Suíça, que bilionários de todo mundo vão ali, acho que no começo do ano, para tentar encontrar soluções para problemas que eles mesmos causaram. Muito bem. Tentar discutir, né, mudança climática, tendo uma garagem de jatinhos, né, esse tipo de coisa, né. Falar pro seu Zezinho da esquina parar de usar o Fusca dele porque tá poluindo a atmosfera e ao mesmo tempo ele vai até Davos com um jato comercial que em 1 hora de voo queima mais do que boa parte da população do terceiro mundo em combustível. Muito bem, este é o World Economic Forum. Léo, você está vestindo a carapuça vermelha? Hoje você vai ser comunista? Não. Veja, é, eu já tratei no vídeo de economia política, e esse vídeo é o segundo vídeo do canal sobre economia política, Ecopol, economia política. É o segundo vídeo sobre economia política. É um vídeo mais ideológico, podemos dizer que sim, no sentido amplo da palavra. Né? No sentido marxista da palavra, ideologia é uma coleção de mentiras. Né? E no sentido corrente também, mas no sentido amplo, né? É que esse vídeo é científico. No sentido que eu estou trazendo economia política, né? Num estudo de caso da economia moderna, ou da economia pós-moderna. Léo, qual é a sua opinião? Eu sou católico. A minha opinião é a mesma do Papa, certo? Exatamente isso. Léo, que absurdo. Bem, faz parte. Mas o problema é o seguinte: por quê? Porque a economia política se envolve moral. Léo, não me envolve moral, porque, por exemplo, o marxismo é amoral. Não, a moral marxista é uma moral marxista, não é uma moral burguesa como a que você tem. Certo? Essa é a diferença. Né? Então você já parte de um ponto de vista moral, porque quando nós falamos de política, política é tomar decisões. É a boa administração da polis. É a boa administração do que você, na sua vida, não compete apenas a você, teoricamente. Hoje eles querem qualquer coisa. O que nós dizemos de economia política são as escolhas que vão direcionar o que você acredita que a economia tende a alcançar ou não, em todas as casos. Isso é economia política. Há muitas escolas de economia política. A escola liberal, né? Mas a escola liberal vem desde do Partido Democrata, por exemplo, até os austríacos. Né? Então, a escola liberal é bem ampla. Né? Você tem a escola tradicional. Eu estou falando do Ocidente. Né? Do Ocidente. Você tem trabalhos de economia política tradicionalistas, vamos dizer assim, que de uma determinada forma nós podemos colocar a Rerum Novarum, né? Que é o documento da Igreja Católica sobre a economia pós-revolução industrial. Né? Muito bem. Leiam a Rerum Novarum. Você tem os pais os economistas ingleses, né, que são os pais da economia liberal, né, muito influenciados também por Stuart Mill, que era economista inglês também, de certa forma. E você tem também os Found Fathers americanos, que a maioria não era economista, mas eles dão também um direcionamento de algumas formas da economia política, né, por exemplo, na tributação dos limites do Estado. Né. Eu tratei no vídeo sobre impostos, né, que eu coloquei imposto e você fala roubo, roubo, roubo. Não, veja, dentro da economia política, você tem três da economia política moderna, ocidental. Né? O Brasil não fica no ocidente, tá bom, tá bom. Boa sorte, boa sorte. Dentro da economia política ocidental, e no atlanticismo, né, e eu vou falar uma coisa para vocês, né, o oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico. Né? Dentro da economia política ocidental, dentro da tradição de ideias ocidental, hoje você tem o liberalismo, né, que é quem ganhou o jogo. Né? Você tem o marxismo. E você tem um resto ainda de tradicionalismo. Né? Um resto. O tradicionalismo, ele está sequestrado por duas escolas, por três escolas. Três. Né? Mas falemos agora de duas. Tá?
ele foi sequestrado no começo, no meio do século XIX pelo liberalismo e no meio do século XX pelo marxismo. Tá? Léo, você está falando de política interna da igreja? Não, eu estou falando da produção intelectual de autores de economia política que se identificavam como tradicionalistas. Léo, então você está falando de teologia? Não. A visão de mundo de economistas sempre está em tudo que os economistas falam, como qualquer outra profissão, tá bom? Ah, Léo, pedreiro também? Sim. Sim. Pedreiros e servente pedreiro, artesão e o que é o que vale, ele produz a obra do seu trabalho, tem uma parte da sua alma, no sentido amplo da palavra, o que ele acredita que é belo, bom e deve ser preservado. Tá? Porque as realizações materiais, você é sua alma, você é seu corpo. Não, Léo, eu sou o cérebro, tá bom. Então você é sua consciência e você é seu corpo. Eles são indissociáveis. No momento que você dissocia, você tem que colocar adjetivos. Você tem que falar, olha, a pessoa está viva, mas está sem consciência, certo? Ou a pessoa está consciente, mas não vai viver mais muito tempo, esse tipo de coisa. O que ocorre é, as realizações materiais da sua consciência, né, elas vêm da sua consciência. Tudo que você faz é uma realização material da sua parte não material, que é a sua consciência. E tudo que você faz, suas ideias, tudo que você produz imaterialmente, tem algo de material. Seja a sua voz. A sua voz é uma das coisas mais etéreas, né, que existem. Você não pode absorver a sua voz, você não pode guardar a sua voz. Léo, posso fazer um fonograma, né? Ou você está gravando aqui? Sim, mas você codificou de alguma forma. É uma codificação magnética no computador, né? Que se transforma em código binário e que o alto-falante tem uma forma. Mas a minha voz ao vivo eu garanto que é muito melhor do que minha voz recorded, né? Recordada, não, gravada. Certo. Muito bem, Léo, por que você está falando isso? Por quê? Na escola tradicionalista, né, que a gente pode dizer assim, de economia política, você tem a Hero Novaro e tal, e você também tem a influência marxista sobre a igreja. Eu estou falando da igreja católica. Léo, mas eu sou luterano. Tá bom, mas os protestantes, eles se influenciaram muito mais o liberalismo, tá? Eles influenciaram muito o liberalismo. Léo, mas eu sou ortodoxo russo. Se enquadra aqui também. Léo, eu sou ortodoxo armênio. Não faço a mínima ideia do que você é, porque os armênios são mercuriais, certo? Uma hora estão em um lugar, outra hora estão em outro. Léo, mas eu sou muçulmano, sou islâmico. É diferente, porque também algumas produções econômicas e intelectuais islâmicas foram muito influenciadas também pelo marxismo e outras pelo liberalismo. Né? Muito bem, mas vamos tratar do Ocidente, vamos tratar do Brasil, do hemisfério ocidental. Tá. Você tem aqui, dentro do tradicionalismo, você tem a Hero Novaro, né? A Hero Novaro. E você vai dentro da produção que veio da Hero Novaro, né? Você teve os autores distributivistas, né? Alguns dos marxistas não, dos socialistas utópicos também aderiram à escola tradicionalista, mas a escola tradicionalista passa por uma crise muito grande, né, de produção de economia política depois da Segunda Guerra Mundial. Depois de 1968, tá certo? A igreja perde muito da sua capacidade de falar para fora, vamos dizer assim, né? A produção filosófica, intelectual, de uma certa forma, da igreja se reduziu de forma própria, vamos dizer assim. É lógico que o maior dono, né, a maior rede de universidades do mundo pertence ao Vaticano, o Vaticano, né, são as pontifícias universidades católicas, esse tipo de coisa, mas de qualquer maneira, a igreja parou de produzir para ela mesma e muitos intelectuais católicos continuaram ganhando prêmios, fazendo artigos em ciências duras, em ciências exatas. Se você acha que existe uma separação entre religião e ciência, ou que religiosos são burros, esse tipo de coisa, você está muito enganado. A boa parte da produção intelectual do mundo inteiro são feitas dentro de universidades católicas e são produzidas por clérigos. Né? Não tem a porcentagem, mas uma parte significativa. Né? Porque muitos têm uma dedicação integral, vamos dizer assim. Muito bem. Léo, por que você está dando esse overlook? Porque depois de 1990, né, começa a voltar a produção intelectual voltada para a Igreja Católica, mas não mais contaminada dos tradicionalistas, não mais contaminada pelo liberalismo, pelo marxismo, mas de uma escola do norte da África, que não tem por que eu falar sobre isso agora. Certo? Muito bem. Então nós falamos a que ponto está a economia política sobre o mundo moderno, dentro do tradicionalismo. Ainda não há frutos dessa nova onda tradicionalista de economia política dentro da igreja. Só que o liberalismo, hoje, ele sofreu uma bifurcação. Né? Você tem o liberalismo da escola austríaca para frente, né? Você tem os ANCAPs, o libertarianismo em si, né? Que é uma forma muito pueril de se ver a vida, mas tudo bem. Você tem o anarcocapitalismo, né? O ANCAP, que eu acho uma forma muito pueril de ver a vida. E você tem no marxismo, você tem a corrente que se aproxima do liberalismo, que se chama progressismo, e você tem o marxismo clássico, né?
a continuidade do marxismo clássico. De vez em quando eles brigam, de vez em quando eles voltam, tal. E você tem uma terceira via, vamos dizer assim, que são o pessoal que é liberal, mas acha que é tradicional. Certos conservadores. Muito bem. Do ponto de vista econômico, não tô falando de política pública, não tô falando de política de eleição do dia seguinte, de vaga para ministro, não, não. Tô falando do ponto de vista da economia política. É isso que nós temos hoje. Tá? Muito bem. Ocorre que o World Economic Forum, ele tem os principais recursos, as principais fontes e os principais cabeças, né, do pessoal progressista. Os conservadores fazem de tudo para falar, olha, nós somos cheirosos também, goste de nós, certo? E os ANCAP admiram a riqueza que esse pessoal tem, mas ao mesmo tempo fala que eles não são mais capitalistas. Muito bem, é esse o passo que nós temos. Mas, Léo, por que você está trazendo isso de economia política? Porque você não terá nada e será feliz. É esse o mote atual da economia política mainstream. Né? Inclusive, eu recebi um comentário que eu fiquei muito contente. Que falaram assim, olha, Léo, é o melhor canal de economia mainstream porque você poderia falar um monte de coisa, por exemplo, que inflação é o aumento da base monetária e ponto, ou você poderia falar que o Bitcoin é maravilhoso, e não comprando essas brigas, ou ficando do lado do pessoal que acredita nisso, você teria muito mais audiência. Capaz, capaz, mas eu acredito o seguinte, não existe nada mais forte do que a personalidade humana. Né? Não digo que não existe nada mais forte que eu, porque existe muita coisa mais forte que eu, a maioria das coisas é mais forte que eu, mas eu digo, não dá para nós fingirmos ser uma coisa que não somos, certo? E eu acho muito importante explicar alguns conceitos, por exemplo, teoria quantitativa da moeda, que a base monetária pode sim impactar o nível de preços, mas não é o determinante. Normalmente não é o determinante. Na maioria das vezes, quase sempre não é o determinante, até porque o nível de M1, né, do Brasil é constante há 30 anos. O nível de M1 dos Estados Unidos é constante desde o quantitative easing, né, e esse tipo de coisa. Em relação ao PIB, tá? Que é em relação a isso aqui. Que vocês mesmos falam, que não, se a base monetária aumenta acima da produção real da economia e tal. Aí eu trato isso. Por que eu tenho que explicar isso? Porque eu vou tratar de economia política agora. Sabe, é muito importante discutir economia política? É muito importante ensinar economia política? É. Agora, o problema é o seguinte: para você estudar economia política, você tem que entender o básico, mas muito bem. Você tem que entender muito bem, mas o básico, não ser um especialista, de macroeconomia, microeconomia, finanças. Caso contrário, você é um papagaio, repetindo coisas que você não faz ideia do que você está falando. Por que eu estou falando de novo disso aqui? Por que eu vou tratar das metas de inflação? Né? As metas de inflação, que é um problema muito grande da economia moderna. Vou tratar disso aqui. Eu falei no outro vídeo, vocês ficaram bravos comigo, né? Deixa eu ver se essa caneta funciona. Vocês ficaram bravos comigo quando eu disse que deflação. Caneta é muito boa. Vocês estão ouvindo alguém martelando, né? Mas eu posso fazer o quê, né? A deflação é pior que a inflação. Né? Vocês ficaram bravos comigo quando eu falei isso, mas vocês vão entender por economia política que eu vou mostrar para vocês. E por que seria fácil para mim falar tudo isso? Por que seria fácil eu aderir e falar que eu sou um economista liberal ou um conservador? Porque traria audiência. Porque, veja, eu falar, é isso aqui ou não é? Não, não é assim. Não é assim. Em ciência a gente não trata assim. É isso ou não é? Não, não é assim. Tem um grande depende, uma grande explicação, porque na maioria das vezes é isso e aquilo, ao mesmo tempo. O que muda é, você acha que isso é certo ou você acha que isso é errado? Porque aqui nós estamos falando com adultos. Talvez por isso, esse tipo de pessoa que fala é isso ou aquilo, tenha tanta audiência, porque está falando com adolescentes. Mas quando nós falamos com adultos, os adultos sabem, nem tudo é preto no branco. Nem tudo é pão, pão, queijo, queijo, certo? A maioria das coisas tem nuances. Não estou falando de relativismo, mas a maioria das coisas é o seguinte, não, calma. Devagar com a dor, com o santo de barro. Veja, inflação tem consequências ruins. Deflação tem consequências ruins. O problema é o seguinte: quem decide se é melhor deflação ou inflação? Quem decide isso? Quem decide? A sua economia política. A distribuição de renda, né, a desigualdade econômica, né, a desigualdade de renda, né, o índice Gini, né, para facilitar aqui, é ruim. É ruim você ter desigualdade social. É ruim, todo mundo sabe disso. Mas uma escola econômica diz que o problema não é o número do índice Gini, o problema é a quantidade de pobreza. Já outra escola econômica diz que o problema não é a quantidade de pobreza nem o índice Gini, é a existência de bilionários. Isso é economia política. Não é economia que vai te falar isso em si. É economia política, é a decisão da economia. Muito bem. Então eu falar que o aumento da base monetária é inflação, eu estou simplificando tanto.
E veja, você vai perder toda a discussão de economia política se você partir de simplificações. Se você partir de simplificações sobre deflação. Se você falar, olha, nós estamos numa corrida de ratos, né? A solução é o Bitcoin, porque ele é descentralizado. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Você está partindo do princípio que existe uma elite global que quer te escravizar. Sim. Quem tem capital para comprar bitcoins? Não seria a elite global que quer te escravizar? Então, se você quer passar por um ativo em que nenhuma democracia do mundo tem capacidade de dissolvê-lo, não tem capacidade de emissão, que nenhuma democracia no mundo teria capacidade de fazer isso, você quer passar um concentrador de renda universal? Não, mas ele é descentralizado, ninguém teria incentivo de vender. Caramba que ninguém teria incentivo de vender. Calma. Veja, ideias sem consequências. E você facilitar muito o que você está falando. Você está infantilizando a audiência. Vem pessoal fala aí, Léo, você deveria. Isso é simples, faça em 10 minutos. Não, não é, meu amigo. De tanto você ver vídeo simples, você parou de pensar. Eu respeito a audiência. Eu respeito quem está me ouvindo. Eu acho você um ser humano capaz de sentar durante 1 hora e ouvir uma aula. Ah, eu não sou obrigado. Muito bem, quem mandou você apertar para ver o vídeo? Inclusive, deixa eu dar um recado antes que eu me esqueça, eu já volto nisso. Inscrevam-se no canal, curtam, considere se tornar-se membro, porque o Renato começou o curso de macroeconomia, já tem os conceitos básicos. Tem um curso de microeconomia, que eu vou fazer uma aula ou hoje ou amanhã. Já temos 3 aulas lá. Dei uma olhada aí, mesmo você no assinante, dê uma olhada aí para ver quantas aulas já tem. E outros conteúdos exclusivos. A maioria das lives fica salva só para membros. Mas a live especial de 10 mil inscritos vai ficar aberta, provavelmente. Muito bem. Se tiver a opção do botão de hype, dê o hype aí para ajudar na divulgação do vídeo. Ou valeu demais também, se tiver disponível, que é tipo um superchat para vídeos gravados, que aí você ajuda aí, dê um mínimo só para aumentar o alcance do canal. Outra coisa também, nesse vídeo, eu dei um overview agora no começo sobre o que é economia política. Esse vídeo eu vou tratar de. Eu vou usar 3 livros. Tá? Eu vou usar um livro progressista. Eu vou utilizar um livro conservador. E eu vou usar um livro trad, com 1 milhão de aspas. Nem o Renato vai concordar comigo. Né? O link dos livros aí está na descrição. Vocês comprando pelo link da Amazon, nós ganhamos uma comissão para ajudar a manutenção do canal. Tá? Então, se vocês quiserem comprar esse livro progressista, né? É o Grande Abismo da Sociedade, Grande Abismo, Sociedades Desiguais e o que podemos fazer sobre isso. É de Joseph Stiglitz. Não quero piadinha, certo? Joseph Stiglitz. Ele foi assessor do Bill Clinton, então ele é um democrata, certo? Nós temos também Capitalismo e Liberdade, de Milton Friedman. Milton Friedman é conservador para o aspecto de hoje, sim, viu? Para hoje, Milton Friedman seria um conservador, seria um neocon, né? De Friedman é Capitalismo e Liberdade. Léo, você fala que você gosta de monetarismo, então você gosta do Friedman. Então você é neocon? Me respeita. Respeita. Não é assim também. Certo? Muito bem. Aqui o livro do Friedman. Tá aí tudo na descrição, tá? E eu vou usar, agora é polêmico. Quando eu falo que Schumpeter é tradicionalista, não me ponho na fogueira. Eu sei que Schumpeter não tem escola, tá? Que Schumpeter é Schumpeter. Que ele flertou com a escola austríaca, depois ele flertou com o marxismo, né? Até com alguma coisa que hoje nós chamamos de Frankfurt. Mas calma. O que eu quero dizer é o seguinte. A visão de mundo de Schumpeter é crua. Ele não parte de escolas. Ele descreve o que está acontecendo. Então, como eu disse, não há mais uma produção intelectual da escola tradicionalista, vamos chamar assim, sem ser a Rerum Novarum, e depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois, de 1968, por conta da própria igreja. Mas, fazer uma leitura de Capitalismo, Socialismo e Democracia, de Schumpeter, você tem uma ideia que dialoga muito bem com a Rerum Novarum. Tá? Então, se você lê Capitalismo, Socialismo e Democracia de Schumpeter e ler a Rerum Novarum, você está atualizado para o que está acontecendo, certo? Léo, não concordo. Pode ser que eu não concorde com essa frase daqui a um tempo, mas por enquanto eu sustento, certo? O link do livro do Stiglitz tá aí na descrição, do Friedman tá na descrição e do Schumpeter tá na descrição. Rerum Novarum eu não vou pôr link na descrição, tá no site do Vaticano. Vocês tomem lá e leiam, certo? E comprando por esses links vocês ajudam o canal. E vocês, por favor, sigam-nos no Twitter, né? No X, tá o link aí também na descrição. E sigam-nos no canal Telegram. Tá, vamos lá, muito bem.
O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que saber e temos que entender as escolas para entender o que está acontecendo. Quando vem um artigo científico, né, em 2000 e... Sim, Léo, sim, eu tenho uma colinha, o Léozinho não é tão inteligente assim. No artigo 2016, né, que vem "Você não terá nada e será feliz", né, é um artigo que tratava da economia compartilhada. Né. Em Davos, né, um camarada chamado Klaus Schwab, né, ele trata que isso aqui seria o novo reset, né? Esse tipo de coisa. Vocês sabem quando foi feito isso, sem, que é para a Agenda 2030. Que é a ideia que eles tinham, mas muita coisa aconteceu, principalmente no leste europeu, né? Então eles estão meio errados, né? Mas tudo bem. É a ideia de que as sociedades, de que as massas, né, não deveriam consumir, ou não precisariam consumir via purchase, via compra. Eles não teriam a ownership. Se eu escrever errado, vocês me desculpam, né? Eles não teriam a propriedade, mas a posse. E também veio desses documentos, né, impostos sobre herança. E o maior patrocinador de impostos, né, que querem impostos contra os bilionários, né, é o World Economic Forum, tá, gente? Eles querem sim impostos contra bilionários. E impostos sobre herança e impostos sobre grandes fortunas. Por quê? Porque eu não sei. Eu sei, mas eu não posso provar. Mas, por que você tem tudo isso? Por que você tem essa visão, né? Se você ler o livro do Stiglitz, você vai entender que a proposta dos progressistas da economia política hoje é uma proposta de que o Estado tem que ser um agente garantidor da igualdade para preservar utilitaristamente o estado de coisas. Que a necessidade de repartição, a necessidade de distribuição de renda, a necessidade de se lutar contra grandes fortunas, vem da necessidade de se manter a ordem social. É a ordem pela ordem. Né? E que isso levaria ao progresso. A palavra progressista é muito complicado porque você parte do princípio que você sabe o que é bom e o que é ruim. Por quê? Porque quando você vai para o progresso, é ir para frente. Como você sabe que você está indo para frente e não para trás? Então você já teve no futuro? Então isso é muito complicado. É muito complicado. É uma ideia muito totalitária, se você parar, autoritária, no mínimo. Né? O conservadorismo, né, aqui representado pelo livro do Friedman, se vocês derem uma olhada, vocês vão entender o seguinte, que a ideia, né, dos neoconservadores e que hoje se dizem liberais nos costumes, liberais nos costumes muitas vezes, liberais na economia e conservadores nos costumes, eles são pessoal que tem o seguinte, você tem que ter a liberdade individual, né, e o Estado mínimo, vamos dizer assim. E que a harmonia do Estado é para a preservação de contratos, é de uma forma utilitarista para os mercados, né, servirem as pessoas de uma determinada forma, e que a paz e a harmonia social viria da liberdade de cada indivíduo. Né? E é muito pueril também, muito pueril. E, Léo, e a escola tradicionalista? Schumpeter não era tradicionalista, né? Mas eu digo, se você ler, né, Capitalismo, Socialismo e Democracia, nesse livro que está a ideia da destruição criativa. E se você juntar com a Rerum Novarum, você vai entender o estado de coisas atual. Qual é o estado de coisas atual? Agora eu vou utilizar monetarismo, keynesianismo, escola austríaca e marxismo, tudo ao mesmo tempo, e eu vou tentar falar o que é o que, certo? Vou fazer uma salada de frutas, certo? Muito bem. O que aconteceu foi o seguinte, você teve a Revolução Industrial, que ela surge, né, aumentando a produtividade. Né? E nós temos uma ideia errada da Revolução Industrial, que é o seguinte, vocês acham que a propriedade privada sempre existiu da forma que existe hoje. Não, a maior parte da propriedade era comunal. As terras dos camponeses na Europa começou a passar pela Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra. Aquelas pessoas estavam ali, aquelas famílias estavam milenarmente ali. Há milênios estavam ali. E eles eram ainda descendentes dos servos das glebas. Né? E eles tinham postos sobre aquela propriedade, mas eles não tinham título de propriedade, até porque aquilo não existia. Aquilo pertencia a condes, barões e o caramba. Com a política dos cercamentos na Inglaterra, você começa a privatização de terras de forma jurídica, como você tem hoje. E você leva o êxodo rural da Inglaterra e depois da Europa continental, e que o êxodo rural é ruim em si. Quem viu o vídeo que eu fiz sobre a China, eu mostrei que uma das capacidades que a China tem
de continuar um progresso econômico durante 10, 20 anos é porque o poder repressivo do Partido Comunista Chinês permite driblar um problema inerente ao desenvolvimento econômico, que é a precarização social. Como eles driblam isso, Léo? Seja por distribuição, seja por repressão. E repressão de várias formas, né? E também os passaportes internos. Né? Muito bem. Como a Europa conseguiu se desenvolver com o problema do êxodo rural? A Europa fez de uma forma. O êxodo rural ia para as cidades, certo, da Europa, vinha do interior da Inglaterra para Londres, para Manchester, para Liverpool, para Glasgow, né, da Escócia, se não me engano, Dublin. E quando as cidades europeias não conseguiam mais absorver, né, você sai do interior do reino, né, do país europeu, do interior para a capital. Quando ela não conseguia mais absorver, o que acontecia? Na França, né, eles iam para a África francesa, iam para a Argélia, que foi parte integrante da França. Eles imigravam também para os Estados Unidos. Eles iam para as colônias, iam se aventurar, ou iam para o norte da África, ali para a Argélia, né, que você teve. Era um pé preto, se eu não me engano, né, o nome desses franceses que viraram colonos durante 2 gerações ali na Argélia, depois foram expulsos. Você tem o êxodo rural. O êxodo rural transoceânico. Né? Ou eles iam para o norte da África, ou eles iriam para a África subsaariana ou para as Américas. Né? A Inglaterra, a mesma coisa. Uma ilha daquele tamanho, vocês verem o poder da Revolução Industrial. Por quê? Porque você teve a população inglesa formou a população canadense, o embrião da população dos Estados Unidos, a população australiana. Existiam muitos ingleses étnicos na Índia, na África. Então, veja, uma ilha daquele tamanho povoou meio mundo. Né? Então você tem o êxodo rural. A Alemanha, a mesma coisa. A Alemanha não teve colônias. Depois, a Segunda Guerra Mundial também foi muito por isso, né? Gente, esse tipo de coisa só gerou tragédia. E aí você veio para o sul do Brasil, veio para o norte da Argentina, muitos alemães, italianos pela unificação italiana. Léo, mas o que você está querendo dizer? Que a Revolução Industrial, o aumento da produtividade, levou à queda da necessidade de mão de obra no campo. No campo. E levou para a absorção pelas fábricas nas cidades. E as fábricas pagavam muito bem, tá? Comparado ao campo. O poder de compra dessas famílias aumentou muito. A burocracia interna das grandes empresas capitalistas também levou a um desenvolvimento, uma capacidade. Só que quem não era integrado a esse sistema fez o êxodo para as Américas, para a África, para a Austrália, esse tipo de coisa. Muito bem. Primeira Guerra Mundial também, né? As revoluções e guerras até a Segunda Guerra Mundial, infelizmente, também liquidou uma grande parte da população. Então, infelizmente, a Revolução Industrial gerou muitas tragédias humanas, certo? A destruição de povos inteiros, línguas inteiras, recolonização nas Américas e nas Américas não, na Europa e no Oriente Médio, né? Povos inteiros deixaram de desaparecer. Os armênios sumiram da Anatólia. Os assírios desapareceram, os caldeus desapareceram, os gregos pônticos desapareceram, tudo pela modernização dos estados nacionais, causada pela invenção jurídica da privatização. Né? Aqui que surge a Rero Novaro. Muito bem, um pouquinho depois, um pouquinho antes. Muito bem. E aí, Léo, mas eu quero saber de Davos, você não terá nada e será feliz. Quando você tem, depois da Segunda Guerra Mundial, você precisa de gente e você precisa de capital. Por quê? Porque você gerou uma nova capacidade produtiva e você gera um negócio chamado economia de escala. Você não precisa apenas de trabalhadores, mas você precisa de consumidores. E você tem um regime liberal do mundo inteiro, né? Tirando a União Soviética. Você tem um regime liberal, então você precisa do comércio internacional, da divisão internacional do trabalho, para você gerar fluxos de comércio, você gerar a capacidade de crescimento contínuo da economia. Muito bem. Só que, após 1970, você tem um encarecimento muito grande de bens primários para a economia capitalista, petróleo e outro tipo de coisa, metais e essas coisas, porque a África também começou a ficar independente, que era de onde as economias centrais retiravam muito matéria-prima, né, sensíveis, tal, esse tipo de coisa. E aí você tem um encarecimento você tem um encarecimento da economia, você tem um aumento do nível de preço. Nessa época também você acaba com o padrão ouro, eu já fiz vídeo sobre isso, e você permite que os estados injetem liquidez na economia. E você começa a ter uma economia baseada em crédito.
Era uma economia que era baseada em exploração, né? Exploração do que, Léo? Exploração colonialista? Não, não necessariamente. Era uma economia baseada na exploração de diferenciais produtivos. Você poderia equilibrar com a primeira globalização da Segunda Guerra Mundial até 1970, você poderia equilibrar um país que pagava muitos salários com um país que pagava menos, e você poderia ter a extração mineral, o extrativismo mineral, o agrário, esse tipo de coisa. Em 1970, com crédito e liquidez, você começa o aumento da produtividade até de commodities. Você começa a Embrapa muito da Embrapa veio com a Fundação Ford, inclusive, né? Não sei se diretamente ou se eles tiveram, mas houve uma ligação, certo? O aumento de produtividade de bens commodities, você tem o aumento da produtividade do campo nas regiões periféricas para alimentar o primeiro mundo, então a divisão internacional do trabalho. Você tem também o êxodo rural na América Latina, né, que gera muitos problemas sociais e muita instabilidade na América Latina. Não estou falando que foi ruim as pessoas virem à cidade. Não, eu estou falando que foi muito mal administrado. Léo, você está falando que deveria ter uma autoridade central? Não. Eu estou falando que as pessoas deveriam ter administrado melhor. Né? As pessoas deveriam ter se reunido como adultos, né, e conversado qual a melhor forma de abrigar essas pessoas numa nova cidade, elas serem integradas, esse tipo de coisa. Né? Da maneira que foi. Principalmente no Brasil, México e Argentina, nessa ordem. Certo? Muito bem. E aí, você tem o aumento da produtividade, você tem o início da precarização do trabalho, que vocês podem ver no vídeo que eu fiz sobre 1971, né, que é o último vídeo, que é o que Friedman falaria sobre isso, o segundo vídeo, e o vídeo que eu fiz também sobre o que é destruição criativa, certo? Você tem a precarização do trabalho, antes você precisava de 5 pessoas para produzir, agora você precisa de uma só. E aquelas outras 4 pessoas vão fazer o quê? Se elas não estão em idade de aposentar, vão fazer o quê? Vão trabalhar em fast food, vão virar faxineiro, esse tipo de coisa, né? Você tem a precarização do trabalho, e aí você tem o deslocamento, descolamento, né, que os liberais tanto falam, entre a produtividade, entre a variação de produtividade e a variação do salário. Você tem um deslocamento, né? Alguns liberais, poucos, a maioria sabe que não é isso, mas muitos heterodoxos anarcapitalistas falam que o problema foi o fim do padrão ouro. Na verdade, foi a precarização do trabalho, né, da indústria e da produção para os serviços e o aumento creditício. E aqui você começa uma política de metas de inflação. Por quê? Porque quando você tem uma economia baseada em crédito e em capital, você gera um negócio chamado deflação. Deflação o quê? Deflação relativa. As fábricas mais antigas começam a produzir mais em economia de escala, ou seja, a função custo praticamente desaparece. O custo é marginal. Quanto custa produzir uma caneta? Depois que você já tem a fábrica instalada, não te custa mais nada. Você só tem que produzir ali, você põe o custo por quanto você acha que você vai conseguir vender. Mas de resto, uma caneta só não te custa praticamente nada. Né? Porque é a escala de produção. E você precisa de cada vez mais capital, por quê? Porque existe um negócio chamado rendimentos decrescentes. E veja, os rendimentos decrescentes foi uma lei descoberta por Davi Ricardo. Davi Ricardo descobre essa lei e é o seguinte, que chega uma hora que não adianta você aumentar o capital, né? Você tem uma regra. Se eu coloco 1 de capital, eu vou ter 1 de produção. Léo, que capital? Se eu coloco uma máquina, eu vou produzir um produto. Se eu coloco 20 máquinas, eu vou produzir 20 produtos. Certo? Chega uma hora que não adianta eu colocar 25 máquinas que eu vou começar a produzir 22 produtos. Onde funciona assim? Aqui fica mais claro o seguinte, né? Uma fábrica, né, com todas as máquinas, todo o capital inserido, então nós podemos colocar que a fábrica tem uma quantidade de capital. Uma fábrica é igual a não sei quantas, a 3 unidades de máquinas, né? 500 unidades de capital humano, que são funcionários, tal. Isso é igual a uma fábrica, que é uma quantidade de capital. Tá? Uma fábrica vai produzir, não sei, 20 mil carros. É a capacidade máxima da produção, 20 mil carros. É a capacidade máxima da produção da fábrica com essa quantidade de pessoas. Então, o que ocorre é o seguinte: para eu ter essas máquinas e essas pessoas por mês, eu vou gastar X. Certo? A fábrica consegue me produzir de 0 a 20 mil carros. Tá? Então, qual vai ser a lucratividade da fábrica? Lucro é igual a receita menos o custo. Tá? Qual é o custo da fábrica? O custo da fábrica vai ser o custo da fábrica em si e o custo dos insumos. O que é insumo? Tinta, aço, pneus, tudo para você construir o carro. E se você tem mais funcionários, cada funcionário vai receber o salário, esse tipo de coisa.
Tá? Só que para você tocar a fábrica, não importa se você está produzindo 0 carros ou 20 mil carros, você vai precisar de 500 capitais humanos, né, funcionários e outros softwares e uma série de coisas, e 3 máquinas, vamos supor, certo? 3 conjuntos de máquinas. Tá? Você vai aumentar o seu lucro. Quanto mais você aumentar a receita, e não só porque a receita subiu, mas também porque o custo vai diminuir. Custo o quê? Custo marginal. O custo para eu produzir um produto a mais. Tá? Isso é a revolução marginalista. Certo? Então, o custo de você produzir um veículo a mais, quanto mais veículos você produziu, você já não tem custo nenhum. Teoricamente, para eu pagar essas máquinas, esses equipamentos, eu preciso produzir 1000 carros. Porque o valor de 1000 carros é igual ao custo da fábrica. Depois que eu passei de 1000 carros, o custo de cada carro, depois do 1000, depois da 1000ª unidade, todo o custo é zero, teoricamente. Vai ser o custo do ferro e tal, mas se você diluir também, fica basicamente nada. Porque se você pegar um carro e ver o custo do carro pelo custo em borracha, em metal e em esse tipo de coisa, um carro que sai da fábrica por 200 mil reais, se você pegar o material bruto, aquilo ali vai custar R$ 1.000 de ferro, R$ 1.000 de plástico, ferro, plástico, tudo junto. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Uma aproximação bem básica, porque hoje as montadoras também, elas, mais do que nunca, elas montam, então elas já pegam coisas que têm valor em si, que são sistemas eletrônicos, né? Você já tem fábrica de motores, mas só para vocês entenderem o que é margem, tá? Mas chega uma hora que, para eu produzir 21 mil carros, eu vou precisar de uma fábrica a mais, então eu vou precisar de 2 de capital. Para produzir 2 produções de 20 mil carros, né? De 20.001 até 40 mil. Né? Muito bem. Ocorre que isso aqui são os rendimentos constantes do capital? Sim, ele é constante. Só que chega uma hora que para eu ter a terceira, quarta, quinta, sexta fábrica, eu estou perdendo. Perdendo o quê? Eu estou perdendo em custo de oportunidade, que seria mais barato eu reinventar a fábrica para eu ter um aumento maior do custo de capital. Como também eu estou perdendo porque, às vezes, aumentando a quantidade de fábricas, eu perco em custo variável. Eu vou começar a aumentar o custo variável, ou o rendimento da primeira e da segunda fábrica não é acompanhado pela terceira, quarta, quinta, sexta. Porque eu não tenho mais. Não adianta eu aumentar a quantidade da fábrica, não adianta eu aumentar a quantidade de máquinas e equipamentos. Né? Porque ter uma fábrica, eu posso ter uma fábrica em outro lugar, como eu posso ter a mesma fábrica, em vez de colocar três conjuntos de máquina, eu coloco 6 volumes de máquina e 1000 de pessoas. Né? Mas por que isso não adianta? Chega uma hora que os custos começam a aumentar. Mais do que linearmente a produção começa. Então eu preciso colocar mais capital financeiro. Eu vou precisar colocar mais. Eu vou precisar ter um maior custo de capital financeiro de manutenção, o custo de depreciação do capital, e pode ser também que o modelo produtivo se esgotou. Se eu tenho uma mina de ouro, não adianta eu colocar mais máquinas ali, que eu não vou conseguir aumentar a produção de ouro. Carro também, eu estou produzindo muitos carros, mas isso me baixa a qualidade do carro. Eu não consigo ter o mesmo cuidado, eu estou começando a fazer muito em massa, isso deteriora o custo relativo do bem. Tá? Então, isso existe os rendimentos decrescentes. Na agricultura, isso é mais óbvio possível, porque a terra na primeira safra produz mais do que na 20ª, esse tipo de coisa. Você tem também no restaurante, você precisa de 5 garçons, 2 cozinheiros e 1 caixa, né, no restaurante, né, para um salão. Se você aumentar a capacidade do salão em 100%, não adianta eu colocar 2 cozinheiros, porque a cozinha não cabe, ou 4 cozinheiros não me rende a mesma coisa proporcionalmente, né? Então eu posso aumentar o salão em 70%, aí eu consigo aumentar para 4 cozinheiros, esse tipo de coisa. Isso existe, tá? Isso principalmente em economia de escala. Você percebe que não adianta aumentar a quantidade de capital. O que isso quer dizer? Que você vai começar a produzir muito, 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 e você vai ter sim a deflação pelo aumento da produção, porque pelo custo marginal. Eu posso cobrar menos porque eu estou produzindo mais carros. Você tem a deflação daquele bem. Aquele bem vale menos amanhã do que vale hoje, porque eu consigo produzir mais. Só que existe um negócio chamado rigidez de contratos. A rigidez de contratos foi conseguida pela esquerda francesa, principalmente, né, e pela esquerda americana também, na época das unions, né, dos sindicatos franceses, dos sindicatos norte-americanos, e que você não pode diminuir o custo do salário. Por quê? Porque numa economia liberal, né, liberal antes da Grande Depressão, você podia diminuir os salários caso o seu negócio não estivesse dando a mesma quantidade de lucros. Isso é errado. Por quê? Porque o patrão, ele toma o risco, porque a atividade é dele, então ele tem direito
ao lucro. O funcionário não tem o lucro, porque o capital não é dele. O funcionário tem a força do seu trabalho. Então, ele vende a sua força de trabalho, ele tem que ter uma estabilidade tanto de trabalho, como uma estabilidade de valor a receber. O regime de metas de inflação, o que ele faz? Ele permite, né, um regime de metas de inflação permite mais facilmente você alocar capital financeiro. Você incentiva a produção. Um regime de metas de inflação incentiva a produção. E incentiva o consumo. Por isso que no vídeo que eu falei que o Bitcoin é deflacionário e isso é um problema, eu não estou defendendo que haja inflação. Eu não estou falando que deflação é ruim como um todo. Eu estou falando que a deflação causa mais problemas. Para quê? Para a economia que nós temos hoje. Ah, então mudemos a economia. Você vai mudar a cabeça de 8 bilhões de pessoas, seu pequeno Stalin? Você sabe o que é bom para o mundo, seu pequeno Stalin? Você perguntou para os seus vizinhos o que eles querem, seu pequeno Stalin? Stalin ficaria... ele ficaria rubro, certo? As bochechas de Stalin ficariam rosas ao ouvir você falando isso. A sociedade atual é baseada no consumo, porque é o que as pessoas têm um pouco de segurança. Não, mas isso destrói a quantidade de dinheiro que elas têm. Que dinheiro que as pessoas têm? Principalmente no Brasil, renda é igual ao consumo, gente. Nos Estados Unidos, a poupança das pessoas está na Bolsa de Valores. Ah, mas tudo isso é uma mentira. Não é uma mentira, está funcionando. Funciona. Ah, gera uma série de crises. Nós temos todo um aparato neo-keynesiano, monetarista, para ir resolvendo isso aí. Gente, eu não sou fã do mundo moderno, certo? O mundo moderno é uma porcaria. Mas, querendo ou não, nós temos... está funcionando. Não queira uma Primeira Guerra Mundial novamente, não queira os jovens turcos novamente, né? A destruição do Oriente Médio causada pelo movimento iluminista turco na década de 1890 até 1915, 1918. Calma, seu pequeno Stalin. Não é assim, certo? A deflação para a economia moderna é pior. Por quê? Porque como você tem um rendimento decrescente do capital, por que eu vou construir a segunda, terceira, quarta, quinta fábrica se eu posso aumentar a produção até o custo marginal e eu ponho aquilo para vender e acabou? Eu faço uma superprodução. Eu tenho incentivo à superprodução. Acabou. As pessoas vão comprar, eu tiro todos os meus concorrentes do mercado, tá ótimo. E a sociedade vai me transferir renda. Por exemplo, o que acontece com a China. A China tem uma economia de escala enorme. A China tem uma economia de escala. E a China é a fábrica do mundo. Porque o custo de capital na China é mais baixo. As exportações é incentivado pelo próprio Partido Comunista Chinês, né? Você tem um subsídio às exportações via manter o dólar mais alto do que deveria, né? Via a depreciação artificial do yuan, né? E você tem as leis trabalhistas. Não é mais assim, não é tanto mais assim, né? Porque a China hoje ela é capital extensiva, não mais mão de obra extensiva, né? A China hoje é em cima do capital, então é fábrica mesmo que produz pra caramba. E quem absorve? O mundo absorve. Isso é economia moderna. O mundo está absorvendo tudo que a China produz. A China produz cada vez mais fábricas, mas ela não produz as mesmas fábricas de tudo. Ela produz desde bugigangas, que não funcionam, até baita carros e até naves espaciais. O programa espacial chinês é muito bom. Aeronaves, computadores, tecnologia. Por quê? Porque o mundo se especializou em serviços. Por quê? Porque serviços não é que ele tem maior valor agregado. O serviço você produz valor através do capital humano. De uma forma mais eficiente do que o capital humano consegue produzir hoje nas fábricas. Ou na agricultura. Quem trabalha em fábricas para capital humano? Engenheiros, né? Engenheiro químico, engenheiro metalúrgico, engenheiro petroquímico, engenheiros, né? Para a produção, engenheiro de produção. E na agricultura, engenheiros, agrônomos, engenheiro químico. Aí você tem também profissionais na agricultura, incluindo pecuária, né? Veterinários, biomédicos, né? Você tem aqui o serviço de altíssimo valor agregado. Né? Um serviço também em economia de escala. E quem produz nas cidades? Quem produz na cidade? Você tem algumas fábricas, você tem alguma coisa, né? Padaria é fábrica, tá, gente? Você tem uma fábrica de pequena complexidade, mas o que são os serviços? É a economia de serviços. É a economia de aluguel de carros. Seja por motorista, seja para leasing, né? Você tem o aluguel de aeronaves, né? Porque as fábricas têm que continuar produzindo. Né? Então você parte para um mundo em que ninguém tem nada. A sua casa você aluga de um aplicativo.
ou a sua casa já pertence ao Estado, porque o Estado também cobra um IPTU que a cada 70 anos você já pagou o valor da casa, né? Quando você paga IPTU. Léo, são 70 anos, é? A sua casa você não deixa de herança, porque você está pagando IPTU. Imposto sobre herança. Para você manter essa máquina funcionando. Para você manter essa máquina funcionando. E de onde vem isso? Vem do exército, né, proletário de reserva. Gente, eu tô passando pelo monetarismo, passei por Schumpeter, agora tô entrando em marxismo, mas isso aqui do marxismo tá muito certo. Né? Isso eles entendem, mas entendem demais. Eles não entendem a revolução marginalista. Né? Os marxistas não entendem que o valor do salário, que o valor do trabalho, da produção, não é por quanto a pessoa contribuir para a produção. Eles acham que o valor dos produtos é o valor troca, o valor uso. Não, o valor dos produtos é o valor do custo marginal. Né? Muito bem. Mas eles entendem o seguinte, que o seu salário é dado por conta que, para cada trabalhador empregado, você tem uma miríade, né? Centenas, milhares, depende, o cara depende da cidade, mas muito mais do que necessário, você tem vários trabalhadores sem trabalho. Que, se você recebe 1.000 de salário, e você quer um aumento, o seu patrão te manda embora e contrata um dos vários dispostos a trabalhar por 995. Porque nisso, os marxistas entendem muito bem da utilidade marginal do dinheiro. Uma pessoa que não tem trabalho aceitaria trabalhar por R$500. Aí aqui existem as leis trabalhistas, que é a rigidez dos salários, para impedir que isso aconteça. E você tem também o salário mínimo, que é 1.580 e tanto, né? Eu não sei, gente. Tá. Então você tem uma série de leis que mantêm a sociedade funcionando. E no Fórum Davos, o que eles estão dizendo é o seguinte, que o que dá lucro hoje para o Ocidente, o que dá lucro hoje ao Ocidente, não são as fábricas. Não é a agricultura. O que dá lucro ao Ocidente hoje é o sistema financeiro. Como Marx disse. Capital linha, ID e tudo, e vai embora. Né? Porque aí depois eu faço lá, mostrando a produção de bananas no Vale do Ribeira, e eu mostro que os campesinos vendem ao distribuidor, o distribuidor vende ao grande varejista, o grande varejista vende ao não sei quem, e você vai tendo a exploração da mais-valia. E eles falam, não, a mais-valia é dentro da mesma empresa. Meu amigo pré-stalinista, você não entende o seguinte, não existe mais, there is no such thing, não existe mais tal coisa como pequena empresa. Pequenas empresas, grandes negócios, certo? Pequenas empresas não são mais pequenas empresas. Pequenas empresas é precarização do trabalho. Uma mulher que trabalha 20 anos como vendedora de material de construção e depois, quando chega aos 40, não consegue mais trabalhar e ela vira um CNPJ para vender material de construção de porta em porta, ela não é empresária. Ela é precarizada. Porque ela compra na fábrica para vender no comércio de rua, no comércio varejista. Varejo, né? Para vender no varejo. Ela seria a distribuidora. A fábrica não vende direto ao comércio. Por quê? Porque para ela vender direto ao comércio, a fábrica vai ter que assumir o risco financeiro, que é dar crédito ao comércio. E o custo logístico. E de securitização, né? De seguros. Vamos falar seguro, securitização é outra coisa, mas vocês entenderam, né? Seguros. Né? Roubo, furto, acidentes que podem acontecer na logística, esse tipo de coisa. A fábrica vende para essa senhora vai e vende do comércio, essa senhora acha que está fazendo 30%. Quando, na verdade, a fábrica está fazendo, pela produção, custo marginal. Essa senhora está fazendo 30% bruto. Ah, o varejista está explorando a senhora. Não. O varejista está explorando a fábrica. Não. A fábrica está explorando o varejista. Não. Se há uma exploração, está aqui. Por quê? Porque o varejista também vai comprar aquele material, fazer estoque, para vender um sifão de R$2, ele vai vender por R$3,20 para pagar aluguel, pagar funcionário, comprar produtos para colocar na loja, pagar imposto, pagar tudo. A fábrica está ganhando muito, sim. A fábrica montou uma baita de uma operação para cobrar 75% da senhora aqui, a senhora vende por R$1,40. Nossa, tá ganhando o dobro. Sim, mas tem que pagar combustível, tem que pagar a nota, tem que pagar tudo. Tem que pagar, não, a nota fiscal com certeza. Isso é economia moderna, isso é economia brasileira, precarização. Ah, e essa senhora acha que é uma empresária. Isso é precarização. Agora, se eu quero ser CLT,
Não, mas se você é CLT, você tá ganhando todos os seus direitos. Sim, sim. Só que tem um problema. Meu salário custa 5, vamos supor. Para quem? Para um banco que eu trabalhar, como formado em economia, certo? O meu patrão tá me pagando 5, chega na minha mão 3. Se muito. Porque isso aqui são direitos trabalhistas. Ah, mas vai pro FGTS, vai pra isso, vai pra aquilo. O FGTS que é corrigido pelo quê? O dinheiro tá na mão do Estado. Pra quê? Pro Estado me dar SUS, que eu nunca vou usar, porque com 3 mil eu pago seguro-saúde, plano de saúde. Não, Léo, mas veja, vacinação, isso, aquilo, tá bom. Tá, beleza. Eu, pra pagar a segurança pública, que eu não posso processar o Estado se alguém me rouba, eu tenho que ter seguro, né? E eu não posso processar o seguro usando a justiça porque o seguro vai ganhar, né? Porque se o seguro não pagar o celular que eu coloquei, né? Então eu vou ganhar 3 mil para gastar 2 e 1.000 eu vou devolver para o meu patrão na forma de CDB. Que mundo bacana que a gente vive. Mundo maravilhoso. Para quê? Para eu postergar consumo na esperança que eu ganhe 14% ao ano. 14% ao ano é bem menos do que eu pago de imposto para comprar 1 quilo de arroz. 1 quilo de arroz não sei, né? Porque o arroz em si é muito subsidiado. Mas vocês entenderam, né? A cesta básica. A cesta básica da pessoa, né? Que ganha 3 mil. Léo, por que 3 mil? Porque é a renda média brasileira. Esse é o mundo moderno. E você não terá nada e será feliz. Por quê? Porque quando você vai falar, poxa, eu quero comprar um Onix. Não, não compre o Onix porque ele vai desvalorizar. Né? Não compre o Onix porque se você tem uma entrada de 20 mil, você coloque no CDB. E você colocando no CDB, em 5 anos, né? Você colocando no CDB, em 5 anos, tá 15, né? Vamos colocar no. Vocês sempre falam que tem 120% de CDB. Vamos colocar 17% ao ano, que é um baita de um CDB, tá? Vou colocar 17% ao ano, vamos colocar 2 anos, né? E aí eu tenho 20, vai virar 27 mil. Pra eu dar de entrada daqui 2 anos. Pra comprar um Onix. Não compre Onix. Use aplicativo. Use aplicativo. Pra você pagar média de R$50 dia, se você fizer o mesmo uso. Não, mas use transporte público. Não, mas se você usar Onix, você vai gastar gasolina. Então use transporte público. Use transporte público. Use transporte público. Por quê? Porque é melhor você financiar o sistema. Certo? Ou, veja, por que você vai comprar uma casa? Para quê? Você vai pagar juros, né, de financiamento imobiliário, 20%. Ou se você comprar por Minha Casa Minha Vida, você vai demorar 2, 3, 4, 5 anos para pagar, senão você tem que devolver o subsídio. Né? Para que você vai comprar uma casa? Aluga. Aluga o seguinte, para quando você tiver 2 filhos, o senhorio te ligar no meio da noite falando que ele quer a casa de volta porque ele vai vender. E você que se vire. Aluga. Não, Léo, mas pra que ter filhos? Pra que ter filhos? Vamos aproveitar o mundo. Vamos aproveitar o mundo. Vamos aproveitar o mundo. Vamos vender tudo, comprar um bilhete e virar nômade. Vou virar nômade. Vamos aproveitar o mundo. Eu tendo 30 anos, vou virar um adolescente de 15 andando por aí. Vamos aproveitar. É isso aqui. Você não terá nada, mas será feliz. Essa é a vida do sonho de vocês. Vocês criticam o World Economic Forum? Vocês criticam Davos? Vocês criticam os marxistas? Vocês criticam o sistema que está aí? Mas vocês, o que vocês mais querem é um capital inicial bom para deixar na renda fixa. Léo, mas veja, isso aqui é o que eu tenho para me proteger. Isso aqui é o que eu tenho para me proteger das reservas da vida. Eu não estou falando que você não tem que fazer. Olha, agora eu vou ser bem sincero. Eu acho o seguinte, se você tem condição de ter uma reserva financeira, tenha. Porque, ao mínimo, você vai ser dono do seu dinheiro. Se você tem condição de ter uma reserva financeira. Mas não fique feliz com isso. Isso é uma tragédia, isso é triste. Não de ter, mas eu digo, de precisar ter. Se você tem condição de continuar pagando um aplicativo, de continuar pagando um aluguel, de ter uma reserva, tenha. Você tem condição, se você acha que beleza, tenha. Cara, parabéns, são pouquíssimas pessoas que conseguem. Agora, o negócio é o seguinte, isso é um mundo moderno. Isso é o você não terá nada e será feliz. E a quantidade de serviços que se criam para distrair. Aqui eu já estou em Bauman, né? Eu já estou em sociedade líquida. A quantidade de serviços que você cria para distrair, né?
Tem uma música muito boa. Uma música muito boa. Uma música de Quebec. Uma música em francês. Agora eu não vou achar. É Degeneration. Nereson. Né? Aí tem acento aqui, aqui e aqui. Né? É Meaux? Alguma coisa assim. Eu não sei. Vocês vejam, tá? Alguma coisa assim. Uma música muito boa. É uma música tradicional, né? A letra, né? Porque a melodia com certeza não. Mas, que é isso? Esse é o mundo moderno. É o mundo pós-moderno. É o reino da quantidade. É o sinal dos tempos. Né? Léo, mas que futuro apocalíptico? Não. Eu estou explicando economia política. É onde nós estamos. É o status questiones. É o status atual. É o estado. É a ordem em que nós estamos colocados. É assim. Aí vocês simplificam isso falando, não, Léo, inflação é o aumento da base monetária. Não é. Uma coisa que afeta muito mais a base monetária, do que a inflação do que a base monetária, é a velocidade de circulação da moeda. E é exatamente isso que eles exigem que eles colocam na sua cabeça, em propaganda, em novelas, em tipo de coisa, que é o seguinte, não estacione a velocidade de circulação da moeda, não compre um carro, não compre uma casa, não comprometa a sua renda. Não faça isso. Faça o seguinte, todo dia pague R$ 50 de carro de aplicativo. Todo mês pague uma passagem de avião para viajar. Aumente a velocidade de circulação da moeda. Demande. Dilua a capacidade deflacionária da indústria. Por quê? Porque a indústria precisa que você consuma para que o rendimento negativo do capital não seja neutralizado através da inflação. Léo, mas é o Estado que faz isso. Qual a diferença, gente? Qual a diferença? Se é o Estado, são as empresas, é a mesma coisa. Léo, você está muito comunista. Não, não estou. Eu chamei vocês de stalinistas, se vocês não perceberam. Estou querendo dizer o seguinte, essa é a ordem. Isso é economia política. Léo, qual é a solução? Não tem solução. Não tem o que fazer. Primeiro, porque vocês gostam disso aqui. Todo mundo quer um CDB para chamar de seu. Vocês gostam disso aqui. Vocês adoram. Adoram. Vocês gostam disso. Vocês não têm problema nenhum nisso. Todo mundo quer seguro-desemprego, eu também quero. Todo mundo quer FGTS, eu também quero. Todo mundo quer 13º, eu também quero. Todo mundo quer SUS, e que vai. Todo mundo quer passaporte, todo mundo quer viajar, eu também quero. Então quando vocês falam, servindo a Deus ou a Mammon, vocês já estão servindo. Do ponto de vista filosófico, quando estou pregando aqui. É isso ou não é? Não, meu amigo, não é isso ou não é. Você tem que entender o seguinte. Você não é mais sábio ou mais inteligente do que 99,9% das pessoas que já existiram. Esse desenho é um desenho feito para evitar a pior coisa que uma economia de escala pode causar. O que? Guerra. Mas existem guerras nas periferias. A não ser uma guerra que está acontecendo aqui perto, certo? Mas a pior coisa que pode acontecer numa economia de escala é você fazer um arranjo. É porque ela faz incentivos para a economia de ampla distribuição. Então é isso. Você não terá nada e será feliz. Isso é economia política. Tá bom? Isso aí, pessoal. Ficou bem longo, ficou bem dispositivo, mas eu precisava fazer esse vídeo. Se der pouca visualização, não tem problema. Se você chegou até aqui, curta, inscrevam-se, tornem-se membros, vejam os links aí para comprar na Amazon. Com isso, vocês dão uma comissão que ajuda aqui o canal. Mas vejam os livros de qualquer forma, comprando por lá ou não. Nos sigam no Twitter e no Telegram. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.